Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 8, versículos 22 ao 25. E diz aqui: Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Irmãos e irmãs, neste milagre nós vimos o poder do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre a natureza. Porque o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem poder sobre tudo, inclusive sobre a natureza. E aqui diz: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Irmãos e irmãs, o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Ou seja, pelo que percebemos, era um momento de desespero, de medo. Mas mesmo em momentos difíceis, precisamos saber que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sempre está olhando por nós. E Ele nunca se atrasa, Ele nunca tarda. Ele sempre age no momento certo. Precisamos confiar, ter fé, acreditar que o nosso Senhor Deus sempre está conosco, independente do momento, e que Ele age no momento certo, sempre no momento certo. E diz aqui: E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Irmãos e irmãs, por algum motivo, o nosso Senhor Jesus, naquele momento, adormeceu. Mas mesmo naquele momento, mesmo ali, tendo adormecido, ele estava ali. E os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E quando o Senhor Jesus Cristo, e diz aqui, ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra e nos ensinou em cada atitude dele. Nada era sem motivo, porque o nosso Senhor é perfeito e ele sempre nos ensina nas suas atitudes, nas suas palavras. Ele sempre nos ensina. Naquele momento, os discípulos estavam no barco, na tempestade. O Senhor Jesus adormeceu,
mas ele estava presente. Ele estava presente. Precisamos acreditar que o nosso Senhor, Deus, sempre está presente. Ele nunca deixa de olhar por nós. Nunca. E precisamos ter fé e acreditar de verdade que no momento certo Ele irá agir, porque Ele está atento a cada um de nós. Ele olha para cada um de nós. Ele tem misericórdia de cada um de nós. E não desiste de cada um de nós. O nosso Senhor tem piedade, tem misericórdia. O nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus é perfeito. E naquele momento, naquele barco, os discípulos despertaram o Senhor Jesus. Diz aqui: e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Irmãos e irmãs, a natureza, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem poder sobre tudo, inclusive sobre a natureza. E diz aqui no versículo 25, e disse-lhes: onde está a vossa fé? Irmãos e irmãs, mesmo em momentos difíceis, nós não podemos perder a fé. Nós não podemos nos desesperar e perder a fé, mas temos que manter a fé, temos que crer, temos que ter em nossos corações, temos que ter consciência de que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sempre age no momento certo, sempre olha por cada um de nós. Devemos crer e crer de verdade. E diz aqui: e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? O Filho de Deus. É o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a natureza lhe obedece, e lhe obedeceu, e ele apaziguou a tempestade. E este foi mais um milagre operado pelo Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu peço por favor agora que me acompanhem. Só um momento, irmãos. Que me acompanhem ainda em Lucas, agora capítulo 9, versículos 18 ao 22. E diz aqui: a confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas
e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Irmãos e irmãs, em Lucas capítulo 9, versículos 18 ao 22, diz a confissão de Pedro e Jesus, a confissão de Pedro, Jesus prediz a sua própria morte. Irmãos e irmãs, aqui no versículo 20 diz: e disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Irmãos e irmãs, vocês lembram que no milagre que estudamos agora há pouco, que é Jesus apazigua a tempestade, vocês lembram que no versículo 25, Lucas capítulo 8, versículo 25, diz: e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E agora, em Lucas capítulo 9, versículo 20, diz: e disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Irmãos e irmãs, aquele que apaziguou a tempestade, aquele que tem poder sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre o mal, sobre tudo, sobre qualquer situação difícil, qualquer dificuldade, qualquer situação, qualquer enfermidade, qualquer situação, enfermidade, sobre o mal, sobre a natureza, sobre tudo. É o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Porque o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem todo o poder, toda a honra e toda a glória dele e para ele. E aqui no versículo 22, capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 22 diz, capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículos 21 e 22 diz: e admoestando-os mandou que a ninguém referisse isso. No versículo 21, e no versículo 22 diz, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E foi o que aconteceu. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, mostrou seu amor por cada um de nós. E o Senhor Deus Pai mostrou seu amor por cada um de nós. O Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. O Senhor Deus Pai deu o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz e mostrou seu amor por cada um de nós. E ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos e irmãs, precisamos crer e ter uma fé forte, firme, segura. Precisamos crer que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sempre olha por cada um de nós, sempre age no momento certo, nunca tarda, nunca falha, nunca age
no momento errado, mas sempre no momento certo. Sempre no momento certo. Ele tem poder para operar milagres. Ele nos ama, Ele tem misericórdia de nós. Ele é o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E precisamos seguir teu caminho e seguir de verdade. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que possamos refletir sobre o amor que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem por cada um de nós. Precisamos refletir sobre tudo que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus fez e faz por nós. Precisamos ter fé, acreditar de verdade, seguir teu caminho de verdade e que possamos ter a chance de ter salvação e vida eterna em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vamos orar? E vamos orar a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.